Olá, pessoal! O meu nome é Patrícia Taranto, eu sou fonoaudióloga e seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. O tema de hoje vai tratar sobre o hiperfoco no autismo, que é um tema recorrente, de busca das mães pelo consultório, por orientação, por ficar preocupada e não saber muito bem como lidar com a questão do hiperfoco. Bom, antes de eu começar a falar, queria lembrar você de passar lá em cima e se inscrever nesse canal, ativar o sininho para estar recebendo sempre as atualizações e todo vídeo novo que passa por aqui. Bom, falando sobre o hiperfoco, em primeiro lugar, é importante a gente perceber que ele não é um defeito, uma carência de atenção, mas a gente pode dizer que ele é uma atenção super canalizada. Então, se essa atenção ela está presente, é importante que a gente faça uso dela de alguma forma. O como fazer que é o grande desafio, porque se a criança cisma, por exemplo, com um lápis, caneta, normalmente a criança que tem o hiperfoco em lápis não é só o lápis, é algo material de escrita, Então é lápis, é caneta, é um giz de cera, não pode ver nada que ela tende a fazer um movimento de escrita com esse material. Por exemplo, eu já fiz uma substituição por massinha e a criança pegou a massinha e fazia um movimento como se fosse escrever. E daí via que não escrevia e ficava extremamente irritado. O problema do hiperfoco é justamente a alteração comportamental que ele acaba carregando junto, E a gente lidar com isso tem que ter estratégia, tem que ter conhecimento, Eu oriento a vocês, em primeiro lugar, que pesquisem bastante sobre o tema, leiam e se aprofundem nas questões comportamentais do autismo. Então, como lidar com as birras, esse manejo da substituição, desse processo de troca que a gente faz com a criança, que é o uso dos reforçadores. Mais à frente eu vou falar sobre isso com vocês. Aqui vamos guardar, então, esse cuidado com o hiperfoco. Como que eu posso aproveitar disso? Bom, primeira coisa é observar bem essa criança, tanto mãe, pais, cuidadores, professores, vocês têm essa pérola, essa chave na mão, que é a possibilidade da observação. Porque são as pessoas que estão no manejo da criança. Então, elas ficam por um grupo de horas com essa criança. E é muito importante que se observe, para a gente perceber como esse hiperfoco ele pode tender a ser funcional, como a gente pode aproveitá-lo melhor. Então, como assim, Patrícia? Vou dar o exemplo novamente do lápis. Então, tudo que essa criança pega, ela tenta utilizar como lápis. Só que se a gente deixar na mão livremente, ela vai riscar parede, ela vai riscar móvel, ela vai riscar chão. Aquilo não vai ter função, vai ser só realmente rabisco, Agora, se eu coloco uma folha de papel e essa criança ela se concentra na folha e fica ali durante um bom tempo, que seja rabiscando, Mas num primeiro momento eu vou observar. Então, realmente, ela é capaz de ficar 30 minutos naquela atividade? Bom, precisamos aproveitar disso, tá? E, em geral, no hiperfoco, essa criança fica muito tempo. Vou falar desse momento do hiperfoco nessa questão motora, tá? Então, da mesma forma que eu pego objetos e giro muito, da mesma forma que eu tô com hiperfoco em avião, então eu não posso ver um aviãozinho que eu quero pedir para pegar, que eu peço insistentemente. Se eu pego um bloco, eu vou montar como se ele fosse um avião, ou pelo menos fazer uso dele como se fosse um avião. Se eu pego um carro, mas o meu hiperfoco é avião, eu não faço função de carro ali, eu tendo a colocar aquilo para fazer um movimento de voo, como se fosse um avião. A gente sabe que é assim. Então, eu preciso contextualizar aquele hiperfoco, o que está acontecendo, o interesse da criança. Eu preciso aproveitar esses momentos para o aprendizado dele e, aos poucos, ir transformando aquilo em algo funcional, porque vai ser a partir disso que a criança vai aprender. Usar o hiperfoco como processo de aprendizagem é uma grande sacada, é uma grande ferramenta de apoio a você, tá? Sei que não são todos os casos que a gente vai conseguir isso, Mas em muitos isso vai ser muito bem aproveitado. Então, voltando lá ao lápis, a criança está lá no rabisco. Eu vou começar a fazer também, só que eu vou utilizar da ferramenta, que eu escolhi ali do hiperfoco da criança e vou fazer com uma função. Então, ao invés de fazer simples rabiscos, essa criança já está lá para os 3 anos de idade, ela dá conta de ter elementos melhores, com mais qualidade no desenho dela. Então, eu vou começar com os círculos, porque os círculos eles são movimentos de pré-escrita para mim. E aí essa criança começa a me observar também, E aos poucos ela tende a fazer uma repetição de comportamento.
Por quê? Lembra que no autismo, uma das questões do autismo é a dificuldade dos neurônios espelho, de aprender por esse espelhamento, por essa observação. Então, eu preciso repetir mais as coisas para que elas sejam internalizadas, tá? Então, no que eu começo a fazer esses movimentos com a criança e posso pegar a mãozinha dele para ensaiar o movimento, daí ele não gosta muito, tira, eu deixo ele e daqui a pouco ele está reproduzindo. E depois dessa reprodução, eu começo a colocar elementos nesse círculo. Então, eu boto olhos, nariz e boca. Num segundo momento, eu coloco olhos, nariz e boca e boto um cabelinho, né? Num terceiro momento, eu vou começar a desenhar outros objetos ao lado. Então, em primeiro lugar, pelas figuras geométricas, porque elas vão serem favoráveis a que eu apresente outros tipos de contexto para essa criança. Então, quadrado, triângulos combinam bem, conversam bem com o círculo, né? Tudo do mesmo grupo, da mesma categoria. E daí eu desenho uma casa, eu desenho uma nuvem, eu desenho uma árvore, sai um bichinho, né? E sempre dando espaço à criança para que ela venha interferir no meu desenho. Da mesma forma que eu começo a interferir no dela também, mesmo que ela não goste. Então, eu dou sempre um passo à frente, irritei, dou um passo atrás. Por quê? Porque essas situações de provocação que eu proponho ali, dentro dessa interferência, elas provocam pequenas desestabilizações, mas que vão gerar um movimento de agregar aprendizado à criança. Então, eu preciso desestabilizar para que ela estabilize de novo. E ela estabilize agregando alguma função, agregando um aprendizado, né? Eu já testei várias vezes esse tipo de interferência e dá certo. Quando não dá certo, eu falei que existe uma pequena faixa de crianças aí que não funciona assim, né? São crianças em geral que elas são mais hipercinéticas, né? Tendem mais a não se concentrar no movimento, então ela tem um hiperfoco, mas o movimento de corpo dela ainda é muito agitado, ela ainda está muito desorganizada. Então, eu vou precisar dar um passo lá atrás nessa conduta psicomotora para deixar essa criança mais organizada de movimentos amplos, para daí eu chegar nos movimentos finos. Então, esteja atento a isso. As crianças que funcionam bem nessa interferência de hiperfoco, para a gente dar uma função a ele, incorporar aprendizado, são as crianças que elas já estão numa categoria de ordem, né, de ordenação interna, já um pouquinho mais avançada. Não significa que elas estejam falando, tá, gente? Muitas dessas crianças não são orais, a maioria das minhas crianças não são oralizadas, né, mas eu consigo aproveitar do hiperfoco para aprendizado, né? E aí, por exemplo, as minhas casinhas, né, de categoria de elementos, vocês sabem que eu tenho material em velcro, né, em que eu coloco lá uma casinha, né, toda em velcro, só para eu adicionar animais, por exemplo. Aí não vai ser quadrado, vai ser círculo, porque lembra que eu comecei com ele pelo círculo? Depois eu vou para o quadrado, depois eu vou para o triângulo. Então eu vou adicionando elementos que ele é capaz de reproduzir pelo grafismo, que é o hiperfoco dele, né? E daí colocando categorias, colocando vocabulário. Outra dica também é associar o movimento da criança a expressões de fala, pequenas sílabas. Eu não estava desenhando uma casa? Era uma casa muito engraçada. Botei a janelinha, botei a porta. Não tinha teto, não tinha nada. A casa! A Paty fez a casa. Olha a casa! Que casa bonita! Cadê a sua casa? E daí, se eu vi algum elemento ali que eu posso aproveitar, ele fez um círculo ou fez um pouquinho mais quadrado. Olha a sua casa! Que casa bonita! Tem alguém nessa casa? E é assim que a gente vai, tá? Então, dando função também ao esboço, né, da criança, ao que ela está conseguindo reproduzir. Mesmo que não pareça muito, né? Da mesma forma que a gente fazia para estimular a fala, né? Que eu falo tanto sobre isso com vocês, de dar função, aquele desenho, aquele rabisco, a gente vai dar função também, né? Aquele movimento repetitivo, a gente vai dar função. Para aos poucos a gente ir organizando essa linguagem e aproveitar do que a criança nos oferece. Precisamos entender, né, esse hiperfoco como um canal comunicativo, como a ponte que a criança está fazendo entre ela e esse mundo exterior. E é para esse mundo exterior, né, social, interativo, de aprendizagem, que a gente quer transportá-la. Então a gente precisa ir lá no universo dela e carregar para fazer esse caminho, tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado e se você acha que pode ajudar alguém, envie para esse amigo.
Até uma próxima!